Se você investe ou pretende investir, existem erros que podem custar muito caro. Hoje eu vou mostrar os principais. Pessoal, todos esses erros aqui eu já cometi antes de investir e durante os investimentos. Então tudo que eu vou falar aqui é a experiência que eu já vivi. Então serve para você não cometer os mesmos erros. O primeiro erro que eu já cometi foi começar a investir por influência de vídeos curtos. Via muito vídeo no Instagram e aí o Instagram te bombardeia com um monte de vídeo, o YouTube também. E aí eu comecei a investir sem pesquisar aquilo que estava sendo dito. Você é burro, cara, que loucura. O cara indicava lá um fundo imobiliário, eu ia lá e pum, comprava. Nem sabia valor médio, valor mínimo que tinha que pagar, qual o valor ideal, simplesmente ia lá e comprava. Então isso já me fez perder dinheiro, porque às vezes você paga mais do que deveria em determinado título ou determinado fundo. Então, antes de você simplesmente sair comprando porque viu alguém falando no Instagram, e às vezes a pessoa nem é especialista, você tem que pesquisar, entender, ver ali o valor médio, se está numa fase boa para compra ou se está numa fase boa para venda. Então não compre só porque você viu uma indicação em vídeo qualquer. 2. Esse aqui foi o meu pior erro. Investir sem entender o produto. No meu caso, eu investi no Tesouro Pré-Fixado 2031. O Tesouro Pré-Fixado 2031 é um tesouro lá oferecido no site do Tesouro Direto mesmo. Foi o primeiro investimento que eu fiz na minha vida e eu não entendia muito de o que significava pré-fixado, pós-fixado, híbrido, eu não entendia nada disso. E eu simplesmente comprei o pré-fixado porque ele tinha uma rentabilidade maior do que um IPCA, do que um Selic, por exemplo. Mas ninguém falava, investe no pré-fixado, investe no pré-fixado. Por quê? Alguma coisa tinha. E eu descobri depois o porquê. No meu caso, na época, eu investia pouco ainda. O título custava R$33, mais ou menos. R$33. Então eu comecei com 30, depois eu comecei com 90, depois comecei com 100, depois eu investi mais e cheguei por fim de ter R$1.000 ali naquele título. Como ele tinha uma rentabilidade muito alta, ele já estava perto da casa dos 15%, eu falei, maravilha, esse título aqui é ouro, né? Um valor rendendo 15% ao ano, vou ficar rico. Brincadeira, não dizia que ficaria rico, mas eu sabia que a rentabilidade era boa. Um belo dia, eu entrei no site do Tesouro Direto, fui buscar o Tesouro Pré-Fixado 2031 para comprar novamente e para minha surpresa, ele não estava mais sendo comercializado. Eu falei, como assim? Foi aí que eu descobri que o Tesouro, ele pode tirar a qualquer momento um título ali de comercialização. Então, quem já tinha comprado, continua com aquele título, mas ele não é mais comercializado. Então, ou seja, eu não podia mais aportar valor nele. Então eu fiquei com R$1.000 ali parado, rendendo 14,75 ao ano, mas eu não ia poder mais aportar. Então isso me frustrou muito. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Porque eu falei, poxa, a minha ideia era continuar investindo nesse título aqui até 2031, que aí quando eu poderia sacar ele. Mas não foi isso que aconteceu. Como ele não era mais comercializado, eu tinha duas opções. Deixar o valor lá, os R$1.000 lá parado até 2031 e sacar em 2031, né, com toda aquela rentabilidade acumulada. No final do prazo, eles pagam aquele valor, embora ele oscile ao longo do tempo. E a outra opção era eu sacar tudo. Como eu queria pegar aquele valor para continuar investindo em um título, depois eu pesquisei melhor qual comprar e tal, eu resolvi sacar. E para minha surpresa, eu perdi dinheiro investindo no Tesouro Direto e não foi golpe, foi porque eu investi sem saber onde eu estava colocando meu dinheiro. Então não tente investir só buscando a melhor rentabilidade, não, estude aquilo ali que você quer investir, estude aquele produto, estude aquele investimento, procure entender do que se trata, quais os riscos, é alto, é médio, é moderado. É médio e moderado. Ai, que burro! Outro erro que eu cometi também foi relacionado aos fundos imobiliários. Vendo o vídeo, né, de Instagram, eu comprei um fundo imobiliário, alguns fundos imobiliários sem saber do que se tratava, qual era o melhor fundo, para que servia aquele fundo, o que se tratava, o que era fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de fundos. Eu não sabia nada disso. Eu simplesmente vi um vídeo, cara indicando, falei, pô, vou comprar também. Gênio! Mas aí eu não sabia o valor máximo que eu podia pagar, o valor médio que ele custava, o dividendo que pagava. Eu não sabia nada disso. Depois de um tempo, eu vi que eu tinha feito cagada e aí eu fui inventar de vender. E aí eu perdi dinheiro também. E um outro erro que eu relaciono aos fundos imobiliários é o seguinte. O ideal dos fundos imobiliários é você fazer o efeito bola de neve. O que é esse efeito bola de neve? É que você tenha tantas cotas daquele fundo que ele comece a se reinvestir. Por exemplo, o MXRF11 ele paga 10 centavos por cota. A cota custa, sei lá, R$9,
entre 9 e 10 reais. Então que você tenha um valor, vou deixar aí na tela, o suficiente para aquele dividendo compre outra cota, entendeu? Ou 2 cotas todo mês. E aí você já consegue fazer o efeito bola de neve com aquele fundo ali, MXRF11, por exemplo. Aí você quer investir em outro fundo de papel? Então investe em outro fundo de papel. As pessoas falam assim, você tem que diversificar, você tem que ter fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de fundos. Só que para quem tá começando, na minha visão, é mais interessante você fazer esse efeito bola de neve, porque aí você para de aportar naquele fundo, você começa a aportar em outro fundo. Então, faz isso aí com uns 2, 3 fundos de papel, depois faz ali com os 3 fundos de tijolo, depois ali com fundos de fundos. Eu faço isso. Inclusive, como eu passei o carro lá nos meus investimentos todos, eu acho interessante fazer isso, porque aí eu consigo fazer o efeito bola de neve com vários segmentos. Não é uma indicação de investimento, mas eu gosto de fazer isso. Inclusive, eu vou documentar aqui, vou voltar a investir em fundos imobiliários, então eu vou gravar vídeo, vou mostrar o que eu tô fazendo para vocês ficarem por dentro também. Outro erro que eu cometi foi que em determinado momento eu estava meio frustrado com meus investimentos, com meus fundos imobiliários, com minhas ações, com minha renda fixa. Eu falei, quer saber? Não quero mais saber disso. Chutei o pau da barraca, vendi tudo que eu tinha. Sabendo, eu me solto, eu tô indignado! Eu tô indignado! Resultado, depois eu não peguei esse dinheiro e reinvesti em outra coisa. Eu acabei dissolvendo esse valor, entendeu? Então isso foi um erro que eu cometi, mas agora eu vou voltar a investir em ações, eu vou voltar a investir em fundos imobiliários, a reserva tá lá bem estruturada, então agora eu vou voltar a aportar nos investimentos de renda variável e em outra renda fixa também, né, porque a reserva tem que ser separada dos seus outros investimentos. E aqui vai uma dica para quem quer investir em criptomoedas. Pessoal, para investir em criptos você tem que ter estômago, tá? Já fica com essa dica. Se você é uma pessoa ansiosa, se você não aguenta ver perdas e oscilações, não investe em cripto, porque elas oscilam o tempo inteiro e não é uma osciladinha pequena, não, oscila milhares de dólares, entendeu? O tempo inteiro. Então, se você não tem preparo para esse tipo de investimento, não começa a investir em cripto. Agora, se você quer só fazer uma reserva de valor, não se importa com a volatilidade, não se importa se está subindo ou se está descendo, você só quer acumular ali e esperar que aconteça, por exemplo, de novo um bull do Bitcoin, né, um boom, aí beleza, começa lá, coloca uma reserva de valor, porque até os países têm reserva de valor. Estados Unidos, eu vou deixar até a notícia aí, tem muito dinheiro em Bitcoin, então vários países têm reserva de valor em Bitcoin. Falando de criptomoedas, eu tenho Bitcoin, Ethereum e Solana, só essas 3, e eu não pretendo comprar outras, e eu uso como reserva de valor, então é uma realidade. Para fechar, não venda seus investimentos por desespero, não compre por impulso, saiba o que você está fazendo, saiba o que você está comprando, saiba onde você está botando o seu dinheiro, para você não se arrepender depois de ter experiências ruins e frustrações e depois ficar chorando por causa disso. Quando eu comecei a investir, eu achava que o melhor investimento era o que pagava mais, era a melhor rentabilidade possível, mas não é isso necessariamente, é você ter um equilíbrio disso, quanto está pagando, da segurança ao mesmo tempo, a volatilidade, o retorno, é tudo isso, é uma harmonia que tem que ter, entendeu? E cada investimento tem um objetivo. Alguns objetivos é valorização, alguns objetivos é renda passiva, alguns objetivos é segurança. Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, coloca aí nos comentários os erros que você já cometeu ou os erros que você falou, quase que eu caí nesse erro aí. Quiser deixar a sugestão de próximos vídeos, coloca aí também. Quiser compartilhar outras experiências, fica à vontade. Logo eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha estratégia para ganhar dinheiro com cartão de crédito enquanto eu tô pagando as faturas, enquanto o dinheiro vai rendendo. Vou fazer um vídeo em breve falando sobre isso, beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.